Olá, pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje, vamos falar sobre a segurança no campo. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, a rede de vizinhos na zona rural já está funcionando para trazer mais tranquilidade para quem trabalha e vive no campo. A Guarda Civil Municipal de Varginha também intensificou o patrulhamento na zona rural para combater crimes. O café tem despertado o interesse da ciência pelos possíveis benefícios à saúde. Você ainda vai ver as curiosidades da criação de porcos e cabras para a produção de queijo. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje falando de segurança no campo. Ao longo do ano passado, além do clima, a segurança foi uma preocupação para os produtores rurais e autoridades do setor. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, a rede de vizinhos na zona rural já está funcionando para trazer mais tranquilidade para quem trabalha e vive no campo. A iniciativa da Polícia Militar foi apresentada durante uma reunião realizada na fazenda em Poços de Caldas. A PM quer ampliar as ações preventivas de segurança pública para o campo. A importância, é integrar aí cada vez mais o serviço de segurança pública, oferecida para toda a comunidade mineira, esteja aí na cidade ou no campo. A Polícia Militar traz aí a segurança aí de qualidade para toda a zona rural. O objetivo foi bem aceito pelas pessoas de propriedades rurais que esperam mais segurança. Muito bom, ficou perfeito. Eu acho que agora a comunicação, com mais segurança, a comunicação ficou mais fácil, com os sargentos. Então, para a gente ficou muito bom. Venha ser um pouco para a gente aqui o que ele falou, bem falado. A gente acaba sendo vigia da propriedade do outro, E integra-se mais essa ferramenta junto hoje aí com a Patrulha Rural para fortalecer mais a segurança aqui da nossa zona rural. A Guarda Civil Municipal de Varginha também intensificou o patrulhamento na zona rural ao longo do ano, principalmente no período de colheita, quando o movimento nas lavouras aumentou. A zona rural de Varginha é extensa. São estradas de terra, sítios, fazendas, pessoas que moram longe da região central. O transporte é mais demorado e quando um crime acontece, como furtos ou até roubos, o sentimento de quem vive aqui é de isolamento. Mas essa realidade tem mudado com a presença mais constante da Guarda Civil Municipal, que faz rondas e abordagens através da patrulha rural. Nesta época, a Guarda Civil Municipal ela tem intensificado as ações na zona rural, tendo em vista aí que nesta época do ano, devido à safra do café, muitas pessoas mal intencionadas, eles migram para a zona rural. Então a Guarda Civil ela está atenta para combater esse tipo de pessoa que vem para poder estar extorquindo ou até mesmo ameaçando os produtores rurais. Seu José e dona Persiliana moram nesta casa que fica na zona rural. Eles sabem dos riscos de quem vive mais afastado, mas contam que a patrulha da guarda tem feito a diferença. Eu acho que é muito importante a segurança para a gente, A gente fica aqui mais isolado, então a gente tem que ter uma segurança, Eu acho muito bom. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda, com certeza. Quando vem a viatura passar, o alívio é imediato. É certeza de que, mesmo longe, eles não estão sozinhos. Tem que ter, não é só a cidade que tem que ter isso, não. Para a gente é importante, porque a gente fica aqui praticamente isolado. Tem os vizinhos, mas não tem muita comunicação. Mas foi muito importante a visita deles aí, para nós aí. E agora vamos atualizar todas as informações do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após o preço do café fechar com preço médio na segunda quinzena de dezembro a 350 centavos de dólar por libra-peso, o mercado fecha com preço médio de 367 centavos de dólar por libra-peso, aí na primeira semana, janeiro de 2026. Portanto, uma alta de 1.600 pontos. No mercado físico, o preço passou de R$ 2.170, isso preço médio da segunda quinzena de dezembro, para R$ 2.240, preço médio aí da primeira semana de 2026.
voltando a trabalhar acima de R$ 2.200 a saca, algo que aconteceu somente lá na primeira quinzena de dezembro. Em termos de fundamentos, o mercado continua de olho na expectativa da safra brasileira, mas ainda é cedo para um diagnóstico mais preciso. Alguns players do mercado apostam em uma safra alta, de 70 milhões de sacas, mas agrônomos, especialistas de mercado e produtores acham que a safra de 2026 deverá ser um pouco maior do que a safra de 2025, não chegando a ser uma super safra. Por outro lado, a oferta imediata de café segue com a entrada das safras da Colômbia, América Central, Oeste da África e Vietnã. E estes são fatores baixistas. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa bem rápida aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos trazer uma matéria especial para mostrar os benefícios do café na saúde. Te conto já, hein? Já estamos de volta aqui no programa. O café é muito mais do que uma bebida simples para milhões de pessoas. Ele representa um ritual diário de energia, foco e prazer. Além do aroma marcante e sabor inconfundível, o café tem despertado também o interesse da ciência. Acompanhe só os detalhes nessa reportagem. O café não é apenas uma bebida, é uma paixão mundial. Está presente nas mesas, nos encontros, no trabalho e na cultura popular. Considerada a segunda bebida mais consumida do planeta, atrás apenas da água, sua importância vai muito além do sabor e do aroma marcante. Ele é bom, viu? Ele acorda a gente, dá ânimo. Muito bom, eu gosto. Tudo tem que ser com moderação, né? Tudo em excesso faz mal, né? Eu acho que sim, tomar um pouquinho por dia, tudo, acho que não faz mal, não. Não, faz não, hein? Ajuda muita gente aí a começar o dia bem, né? Eu gosto do café, faz parte da minha vida. Para milhões de pessoas, o café representa um ritual diário de energia. Eu mesma não começo o dia sem ele. Além do aroma marcante e sabor inconfundível, o café tem despertado o interesse da ciência por seus possíveis benefícios à saúde. O café realmente é a nossa bebida preferida, né? Então existem muitos benefícios do café na saúde. E existem alguns mitos, né, que devem ser quebrados. Esse estigma de que café faz mal, né, não existe. O café faz muito bem e auxilia muito na saúde. Então o café tem a sua fundamental importância no tratamento da saúde e ajuda realmente o nosso café sempre ser bem servido e as pessoas cada vez mais aderindo ao café. A cafeína é um estimulante natural que pode ajudar a melhorar a atenção, foco e até o desempenho cognitivo. Só que há alguns mitos que dizem que o café faz mal para o coração. São várias atuações do café no corpo humano. Devido aos antioxidantes que o café possui, ele ajuda em várias ações, até prevenção de câncer de mama. Então nós temos o café que ajuda na inflamação, na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer, nas doenças renais. Então o café ele tem os seus benefícios, deve ser utilizado, mas lembrando que sempre com moderação. Tudo que em excesso, em vez de fazer bem, vai fazer mal. O café, quando consumido com equilíbrio, é um grande aliado da saúde física e mental. Ele estimula o cérebro, protege o organismo e ainda pode fazer parte de momentos sociais e afetivos importantes no nosso cotidiano. Seja ao acordar no trabalho ou em uma pausa da tarde. O café é um companheiro fiel que vai muito além do sabor. O café consumido até 400 miligramas por dia de café, né, é benéfico à saúde, sempre.
No ano passado, as fortes chuvas de granizo que atingiram o sul de Minas deixaram marcas não apenas nas lavouras de café, mas também nos contratos que sustentam o mercado cafeeiro. A nossa equipe conversou com um advogado especialista na área para entender toda essa situação. No dia 25 de julho, uma tempestade de granizo atingiu Minas Gerais. Cidades como Pouso Alegre, Guaxupé, Muzambinho e Monte Santo registraram acúmulos de gelo nas estradas e danos diretos nas lavouras de café e de outras culturas. Além dos impactos econômicos, o evento gerou repercussões jurídicas. Segundo o advogado Vinícius Barquete, produtores precisam avaliar questões relacionadas a seguro, contratos e crédito rural para poderem ser ressarcidos com relação às lavouras perdidas. A primeira providência a se tomar numa situação de dano por efeito climático é, sem dúvida, a comprovação do que aconteceu, a comprovação do dano sofrido. Vamos tomar exemplo uma lavoura de café que foi atingido por chuva de granizo aí. A primeira coisa que o produtor precisa fazer é identificar o local, acionar os profissionais responsáveis para cuidarem deste momento, e aí nós estamos falando de agrônomo, nós estamos falando de advogado, a fim de fazer um laudo que demonstre de fato o que ocorreu. Para o advogado, o primeiro passo é registrar o ocorrido. Um laudo bem feito é fundamental para dar suporte a qualquer negociação ou acionamento de seguro. O laudo é muito necessário fazer, e é muito necessário fazer da forma correta, porque esse laudo vai servir para apresentação para a empresa que eventualmente tenha comprado esse café, para a instituição financeira, para a seguradora. Então esse laudo ele tem um protocolo a cumprir, ele precisa ser feito com as especificações técnicas necessárias, isso o agrônomo vai saber fazer sem dúvida nenhuma, e ele precisa cumprir também juridicamente os requisitos que são necessários, por exemplo, para pedir um alongamento perante uma instituição financeira. Então, sem dúvida, a primeira coisa a fazer, e o mais importante nesse momento, é providenciar o laudo técnico que comprove o dano ocorrido nas plantações. Segundo Vinícius, o seguro agrícola é uma das primeiras ferramentas a serem acionadas, mas cada apólice tem regras próprias e o cumprimento correto dos procedimentos é essencial para garantir a cobertura. O produtor precisa acionar a seguradora para que ela faça a vistoria. Ela chegue no local, os profissionais dela identifiquem o que houve e aí sim o produtor vai cuidar de fazer o laudo dele também, porque pode ter algum problema na interpretação do que houve, na interpretação do contrato, e o produtor está resguardado com as informações dele. Nós estamos falando, a exemplo dessas chuvas de granizo, de uma situação que é passageira, né? O produtor pode estar em colheita e aí, de fato, ele precisa mexer na lavoura. O que ele não pode deixar acontecer? É a necessidade de ter que mexer, a necessidade de ter que alterar, a necessidade de ter que colher, por exemplo, e depois não ter mais como fazer o laudo. Então, o laudo ele é uma fotografia daquele momento. Houve um dano, aconteceu o problema que aconteceu, isso está relatado de fato, documentado de fato, para ele poder trabalhar na sequência. Outro problema enfrentado pelos agricultores é com relação a contratos de entregas futuras. Para o advogado, os produtores podem enfrentar desafios adicionais, mas esses acordos geralmente mantêm obrigações, mesmo em casos de perdas de safra. A lei tem soluções diferentes para contratações diferentes em cima de um mesmo problema. Então, a perda de lavoura, quando se fala do contrato de compra e venda com entrega futura, a interpretação da lei, o caminho que a lei e o judiciário, por consequência, seguem, é o caminho de que esse tipo de contrato, quando ele é firmado, quando ele é celebrado pelo produtor, vendedor do café e pelo comprador do café, cooperativa, trading company, exportadora, ele já é feito com essas pessoas, com esses entes envolvidos, entendendo o risco da atividade rural. De forma que, se existe algum evento climático que danifica a produção, essa produção, esse risco existente sobre essa produção já era compreendido. Então, o judiciário entende que o produtor precisa sim cumprir com o contrato que ele firmou, mesmo tendo a dificuldade climática, mesmo tendo a baixa de produção, enfim. De forma que ele tem que obedecer às regras que ali foram colocadas. Às vezes, e isso acontece em muitas situações, de fato o produtor não tem como cumprir. Com relação ao crédito rural,
De acordo com o advogado, existem mecanismos para situações de frustração de safra, mas é necessário que o produtor siga o processo corretamente. O produtor que sofreu algum dano e comprova esse dano adequadamente, através do laudo, através do ingresso com procedimento administrativo perante a financeira da forma correta, ele tem um direito que está previsto no Manual de Crédito Rural, que chama alongamento da dívida. A financeira vai analisar o que houve, fundamentada no laudo e no procedimento administrativo que vai ser aberto, e vai, eventualmente, se estiver tudo correto, deferir o alongamento. Vinícius ainda explica que o produtor pode ter a dívida parcelada. O produtor vai poder pagar aquela dívida de forma parcelada, com carência, sem acréscimo de juros e sem perder as condições comerciais que ele já tinha com aquela financeira. Eventualmente, vai poder contratar outros créditos e seguir usando essa verba de fomento para a própria atividade dele. Nós estamos falando de crédito para custeio, nós estamos falando de crédito para investimento, que são verbas comuns utilizadas no agronegócio brasileiro desde sempre. Especialistas apontam que eventos climáticos como este podem voltar a se repetir. Por isso, é importante que o produtor se previna antes que um evento como este se torne irremediável. São ferramentas muito importantes, mas precisam ser muito bem compreendidas para que o produtor entenda a que risco ele está se submetendo ao usar o benefício que essa ferramenta traz. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos trazer uma matéria curiosa sobre a criação de cabras para a produção de leite. Está imperdível, hein? Já estamos aqui de volta. E olha só essa matéria importante sobre o agronegócio. Há 35 anos, Caetano produz leite de cabra. O que aconteceu foi que o nosso filho estava com quase 1 ano de idade e começou a ter restrição ao consumo de leite de vaca. E aí começamos a procurar leite de cabra, não achava aí. Uma amiga nossa tinha 2 cabras, passou pra gente e a gente começou aqui mesmo com essas 2 cabras. Daí virou uma história de que é apaixonante, continuamos com a criação e fomos crescendo e aí foi evoluindo e estamos no ponto que estamos aqui hoje. De lá para cá, muita coisa mudou. A produção se tornou a principal renda da família, que também emprega 5 funcionários. A filha é a responsável pela industrialização de produtos derivados do leite de cabra. A atividade começa com um grupo de criadores, que foi se disseminando aqui, né, por volta dos anos 90 também. E aí a gente criou uma associação, criamos uma perspectiva de crescimento da atividade e chegou num determinado momento a gente começou a enfrentar uma questão que era onde a gente vai colocar o nosso leite. Aí começamos nós a buscar alternativas. E nessas alternativas, uma delas buscadas foi industrializar o próprio leite. Nessa propriedade são 140 cabras, sendo 40 filhotes e 100 adultas. São produzidos aqui 340 litros de leite de forma diária. Mas se você juntar todos os parceiros comerciais, essa produção cresce para 1.200 litros de leite. Coronel Pacheco hoje é uma das cidades, dos municípios que mais produz leite de cabra no Brasil por conta desse início e desse volume de produtores que tem na região. O leite de cabra tem uma maior digestibilidade, tem uma baixa intolerância e alergenicidade. O organismo tem uma facilidade maior de absorver os nutrientes do leite, além dele ter composição maior de alguns nutrientes, por exemplo, o cálcio. Neste sítio são produzidos 6 tipos de queijo. Então a gente tem uma linha de produtos voltadas também um pouco para o gosto do brasileiro. E tem um queijo também que foi medalha de ouro no 3º Mundial de Queijo. Como é para vocês ganhar essa premiação? E também fala um pouquinho sobre esse evento que é lá em São Paulo. Esse evento ele é bienal, né? O 3º Mundial foi em 2024 e ele ocorre um ano em Paris, um ano no Brasil, né? E concorre em várias categorias. Nós nos inscrevemos e foi assim, uma surpresa enorme
quando uma amiga nossa que estava acompanhando lá, nós nem fomos ao evento, porque não podíamos, e ela de lá nos ligou, vocês foram ouro, vocês foram ouro. Então foi realmente uma emoção e uma grande surpresa e uma satisfação por valorização do nosso queijo, né? De um produto de Minas, de Coronel Pacheco, né? Um pequeno município, e ganhar uma medalha de ouro. Foi uma grande surpresa. Olha, gente, eu vou passar a tarde toda aqui tomando meu cafezinho e com minha torradinha com queijo. Ó, muito bom, hein? E o nosso queijo, que é o único do mundo, agora um estudo inédito, vai mapear o DNA do queijo Minas Artesanal do Cerro. Isso tudo vai acontecer para comprovar a originalidade e garantir a qualidade do produto. Pela primeira vez, um estudo detalhado está sendo realizado para identificar os micro-organismos responsáveis pelo sabor e aroma do queijo Minas Artesanal do Cerro. A pesquisa, conduzida pela Emater de Minas Gerais, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, selecionou 32 propriedades em 10 municípios da região para a coleta de amostras até o início de abril. O objetivo é analisar as bactérias ácido-lácticas presentes no leite, nas tábuas de maturação e no pingo, fermento natural do queijo, que dão as características únicas ao produto. Os resultados vão permitir a rastreabilidade do queijo e ajudar na prevenção de falsificações. Além da análise dos micro-organismos, a pesquisa também avalia a saúde do rebanho leiteiro. Foram coletadas amostras de leite, soro, sangue e carrapatos para detectar doenças de brucelose, tuberculose, leptospirose, toxoplasmose e mastite, além de testar a eficiência dos carrapaticidas usados na região. O queijo Minas Artesanal do Cerro é produzido nos arredores da Serra do Espinhaço e se destaca pelo sabor levemente ácido, consistência compacta e peso entre 700 gramas e 1 quilo. A região, que produz cerca de 4.000 toneladas do produto por ano, foi uma das 10 reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Os resultados da pesquisa devem ser divulgados em agosto. E a Cocatrel segue firme aqui, impulsionando o trabalho no campo. Atenção para essa reportagem. Com a aproximação da safra 25-26, a segunda maior cooperativa de café do Brasil e potência no setor de grãos mineiro, inicia uma grande mobilização. Em Três Pontas, a Cocatrel, que hoje conta com mais de 9.000 cooperados, já finalizou a organização de sua estrutura física e de pessoal para garantir agilidade no atendimento. Nesse momento especial, estamos nos preparando com muito otimismo para a nova safra de verão 2025-2026. E já estamos com toda a nossa estrutura em preparação, funcionários contratados, funcionários em treinamento, para que realmente a gente possa fazer um super atendimento para o nosso produtor. Os números recordes de recebimento de soja e milho registrados pela cooperativa não são por acaso. Eles refletem o investimento em uma rede que atende produtores de 125 municípios. E esse recorde de recebimento de cereais dentro da Cocatrel é fruto de muito trabalho nosso, da nossa cooperativa, dos nossos colaboradores, dos nossos agrônomos de campo, da nossa equipe de cereais, da equipe dos silos, né, que sempre foi muito bem preparada, muito bem treinada para fazer esse trabalho. No cenário macroeconômico, o Brasil segue como um grande player global de produção de grãos. Atenta a esse movimento, a Cocatrel diversifica sua atuação focando em culturas que ganham força com a expansão das usinas de biocombustível, por exemplo. Ano passado, nós batemos recorde no Brasil na questão de produção de cereais, né? Atingimos 352 milhões de toneladas. A expectativa para esse ano é crescer um pouquinho mais. Falando especificamente de milho, né, o Brasil, né, produziu 140 milhões de toneladas do grão, que é um grão versátil, né, produzido em várias regiões
regiões dentro do nosso Brasil e que é muito fomentado na questão de alimentação humana, alimentação animal e também o que está entrando muito forte são as usinas de etanol, né, como biocombustível. Apesar dos bons volumes de produção, o último ano impôs desafios financeiros ao agricultor devido à instabilidade das cotações. No ano de 2025, o preço do milho oscilou bastante, né? Em março, o preço chegou a atingir R$ 80 a saca, né? E julho chegou a atingir R$ 60 a saca. Então teve um decréscimo bem interessante na questão do preço, né? E agora, né, no final do ano, já teve uma recuperação. O clima determinou o ritmo no campo, mas o suporte da cooperativa foi decisivo. A nossa expectativa para a safra de verão é positiva, apesar do atraso que teve na questão do plantio, né? Como atrasou a questão das chuvas, houve um pouco de atraso. Isso depois pode encurtar um pouco a janela da safrinha. Mas mesmo assim, as chuvas retomaram, né? E nesse momento, né, tanto soja como milho verão estão com uma perspectiva muito boa, né, de produção. O atraso no verão gera um efeito cascata que preocupa para a segunda safra. Com a chamada janela de plantio mais curta, o produtor mineiro enfrenta agora uma decisão estratégica: arriscar no milho safrinha ou optar por culturas de ciclo mais rápido e cobertura de solo para não comprometer a rentabilidade. Falando um pouquinho da nossa safrinha, né, como houve atraso na questão do plantio de verão, a janela vai encurtar um pouquinho da safrinha. Então a gente ainda não sabe qual que vai ser a decisão do nosso produtor, do nosso cooperado, né, se ele realmente ainda vai investir na questão de plantio de milho safrinha ou se ele vai buscar outras alternativas, como sorgo, aveia ou mix de cobertura para palhada. Então são decisões que o produtor vai acabar tomando mais para frente, que ainda a gente não sabe o que ele vai decidir, mas nós estamos do lado dele para ofertar, né, toda a nossa assistência e ajudar ele nessa decisão que é muito importante para ele e para nós como cooperativa. Para absorver essa produção, a logística é fundamental. A Cocatrel preparou unidades especializadas em 3 pontas, como o silo Charneca, focado no recebimento de soja, e o silo Foguetinho, que recentemente teve sua capacidade ampliada. E para você, produtor rural de cereais, nós estamos com toda a nossa estrutura já pronta dentro da Cocatrel para receber o seu grão, né, buscar o melhor atendimento para você, buscar a melhor logística possível e também a melhor comercialização para o seu produto. Consolidada como uma das maiores forças do agronegócio em Minas Gerais, a Cocatrel fundamenta sua gestão em 3 pilares estratégicos. O objetivo da diretoria é unir a tradição de 65 anos de história com a inovação comercial, garantindo a melhor experiência e segurança para o cooperado. Dentro da área de cereais, nós estamos trabalhando com 3 grandes pilares. Um é a questão da logística de localização e logística de agilidade dentro de todo esse processo. O segundo tripé nosso é a questão de comercialização, de buscar a melhor oportunidade para os produtores que confiarem o seu grão com a gente. E o terceiro tripé é a jornada da experiência do produtor, do cooperado, né, onde a gente quer convidar todos para que possam confiar na nossa cooperativa, de trazer o nosso produto e a gente vai buscar o melhor atendimento possível a todos vocês. Seguimos para mais um rápido intervalo e já vamos falar sobre a criação de porcos, que também exige muitos cuidados, desde a atenção com o ambiente, a alimentação e manejo dos animais. Você não pode perder, hein? Eu volto já. Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta. A criação de porcos também exige muitos cuidados, desde a atenção com o ambiente, alimentação e manejo dos animais. Você vai ver o trabalho na comunidade de Colombo, em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Eles são criados assim, soltos, numa área de aproximadamente 20 hectares na comunidade de Quilombo, em Divinópolis. Os 1.200 porcos vivem no estilo diferente de manejo. É o sistema intensivo de suínos criados ao ar livre, chamado de ciscal. Ele está na natureza, no seu bem-estar. Então ele
tem mais espaço para movimentar. A questão da alimentação, ele alimenta a quantidade certa que ele precisa. A criação de porcos em ambiente aberto é tradição na família Zanardi. Desde a vinda da Itália para cá, né, meu bisavô já criava porco lá na Itália. Depois meu pai, né, no norte do Espírito Santo, né, e depois foi para o sul do Espírito Santo, também criava porco lá. Pois isso se perdeu, que ele foi para a cidade, né, trabalhar. E agora, com a oportunidade, né, de eu ter vindo aqui para Divinópolis, a gente veio morar aqui nessa fazenda, arrendamos essa fazenda, e eu e meu irmão iniciamos uma criação de suínos aqui. Esta é a maior criação de suínos ao ar livre de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. As raças Piau e Duroc são as escolhidas porque apresentam melhor qualidade de carne e boa adaptação às oscilações climáticas. Quando você trabalha no sistema de ciscal, você precisa de uma área bem maior, porque o porco, o suíno, tem que movimentar. Então ele tem que estar como se fosse no seu hábitat natural. Então você demanda um espaço bem maior. Por aqui, 6 funcionários separam os porcos e cuidam da alimentação. Nesta forma de criação, os porcos têm um espaço muito maior para o desenvolvimento e também recebem alimentação especial. Praticamente tudo que eles consomem é produzido aqui mesmo na fazenda, como é o caso das abóboras. A alimentação orgânica é fornecida aos animais 2 vezes ao dia. A gente planta milho, planta banana, planta muita coisa na horta, né, que a gente distribui para os porcos, né? E é o mesmo alimento que a gente come também. Então, assim, são alimentos saudáveis, não é resto de comida que a gente dá para porco, né? A criação de porcos ao ar livre tem chamado a atenção de produtores de todo o Brasil. A gente tem sempre recebido telefonemas, contatos de pessoas interessadas em vir fazer as visitas aqui. Recentemente nós recebemos uma equipe lá de Mariana, né? Mas já vieram também produtores de Lavras, de São Paulo. A criação de porcos ao ar livre é mais demorada. São 8 meses de trato, que vão desde o nascimento até o ponto de corte, quando os animais estão pesando aproximadamente 110 quilos. Para se ter uma ideia, os porcos criados, presos e de maneira convencional são abatidos na metade do tempo, ou seja, em apenas 4 meses. Bastante diferenciada, né? O ditado assim, é o que come, então o porco é o que come. Se ele comer comida boa, né? Então a gente dá abóbora, banana, né? Capim, né? Cana e assim moringa, né? E outros alimentos saudáveis e naturais, como milho e complemento com os minerais. Então você vai ter uma carne saudável, né? De acordo com o produtor, cerca de 4 toneladas de carne suína são comercializadas todo mês. Uma produção que cresceu bastante nos últimos 2 anos. Hoje a gente tem a inspeção municipal, né, que é o SIM, que é o selo que a gente pode comercializar dentro de Divinópolis, né? Nós estamos adequando a agroindústria para melhorar, né, e conseguir ver se a gente consegue outro selo que nos permite, né, comercializar fora de Divinópolis. E a gente conseguindo isso, a gente vai ter a possibilidade de comercializar para fora e assim expandir a produção. Essa é a nossa perspectiva. E aí, você sabia que o agronegócio é um dos setores que mais emprega no Brasil? Acompanhe só os detalhes na reportagem. O agronegócio brasileiro empregou 28 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2025 e registrou o maior número da série histórica. Nesse cenário em que milhões dependem do trabalho no campo, a segurança se tornou um ponto essencial para garantir saúde e produtividade. É por isso que, em Minas Gerais, o Senar tem reforçado ações para orientar produtores e trabalhadores sobre como prevenir acidentes e organizar melhor as rotinas das propriedades. Hoje no setor rural tem várias atividades que levam as pessoas a risco. Por exemplo, o trabalhador braçal, ele tem muita atividade de risco, animais peçonhentos, o sol escaldante, talvez a jornada mais excessiva, tudo isso leva a risco de acidente. Então, nós temos aí a parte de maquinário também, que é extremamente importante, que também pode promover muitos riscos durante a jornada de trabalho. O treinamento muda o trabalhador. A gente consegue transformar uma pessoa que executa a tarefa para uma pessoa que vai trabalhar com segurança, com confiança. Ele consegue enxergar o risco antes de realizar a tarefa, passa a usar os EPI corretamente
e tornando aí, diminuindo o risco de acidente. Segundo o instrutor de segurança no trabalho do Senar Minas, quando a propriedade investe em equipamentos com maior proteção, mantém equipes capacitadas e organiza a gestão de EPIs, o trabalho no campo se torna mais seguro e os acidentes tendem a diminuir. Hoje nós temos, eu acredito, em 3 pontos: treinamento, tecnologia e política de gestão de pessoas. Então, nesses 3 pontos a gente consegue alinhar praticamente todo o sistema de segurança. Então, se você tem equipamentos modernos, com maior proteção, tem pessoas treinadas, capacitadas, e a gestão de EPIs de qualidade, tudo isso aí vai reduzir os acidentes no campo. Além disso, a adoção de práticas seguras protege a saúde e a integridade física dos trabalhadores e também reduz custos para as propriedades. Acidentes de trabalho geram indenizações, perda de produtividade e aumento no valor do seguro. Por isso, investir em segurança é uma decisão que garante viabilidade econômica. A NR31 reúne as regras de segurança no trabalho rural e deve ser seguida por produtores e empregadores do campo. A norma orienta sobre o uso de máquinas, sobre o manejo de defensivos e a organização das atividades. Ela está disponível no site do Ministério do Trabalho e ajuda a reduzir acidentes e doenças ocupacionais. Osmar produz banana prata em uma área de 22 hectares e conta com 3 funcionários. Ele busca seguir as orientações da NR31 no trabalho diário. Os colaboradores usam os EPIs básicos na colheita e no manejo da banana. Porque você usa uma ferramenta dessa, uma ferramenta cortante. Nesse caso é um podão, onde você, quando vai colher o cacho, você corta a bananeira, corta ela para ela quebrar e você pega o cacho, né? Então é uma ferramenta de um certo perigo. Então o ideal é você estar com a bota, a perneira também, lembrando, serve contra animais peçonhentos, cobras, aranhas, enfim, né? Essas coisas. E a luva. Então basicamente é isso que a gente usa. Na aplicação de defensivos, o uso correto dos EPIs é ainda mais importante. Estar devidamente equipado evita risco de contaminação com o produto. Então o EPI é composto da calça, né? Essa blusa, essa camisa de manga comprida, a luva também, que é essencial, né? A luva de borracha, óculos e um cap, um bonezinho e um cap, né? Então, esse material, ele é um material que é impermeável, a água não entra nela. A luva, gente, tem que ser de borracha. O ideal é que você use uma vez só e descarte essa luva, porque ela pode furar, pode ter alguma coisa que você, na hora que você não perceba, né? E você vai estar nesse sentido que você está vestido adequadamente para poder trabalhar com defensivo. É bom ressaltar é que a contaminação por defensivo, segundo algumas pesquisas que a gente vê, ela acontece muito mais naquele instante da preparação. Ou seja, na hora que eu estou preparando o produto, colocando no meu pulverizador, o produto, eu tenho que ter um cuidado muito maior nesse momento. Por quê? Porque o produto ele é um produto concentrado até ali. No intuito de reduzir o esforço braçal, o produtor criou um sistema simples com guincho para levantar os cachos e evitar que os funcionários carreguem o peso 2 vezes. Então você tem a colheita lá na lavoura, onde você pega o cacho, né, pega ele e coloca na carreta, e aí você chega aqui e aí você teria que pegar ele novamente, aquele peso, e colocar dentro dessa caixa, né, que a gente coloca, processa aqui, a gente despenca as bananas e faz o processo de embalagem aqui dentro. Quando a gente pega o cacho de banana dentro da carreta com essa corda, né, e a pessoa, um trabalhador com guincho, ele aciona ele levanta o cacho e ao mesmo tempo ele coloca ele dentro da caixa, sem ter a necessidade de carregar ele, ou seja, de ter o peso nas costas novamente. Então, com esse sistema, eu facilitei bastante o trabalho deles aqui, né, aqui no barracão. A questão de uma facilidade, uns falam que eu demoro mais porque tem que pegar e carregar, mas eu não estou
a minha preocupação não foi essa. Minha preocupação é facilitar o trabalho de quem está aqui fazendo isso. Osmar reforça que a prevenção começa com atenção e planejamento. Ele explica que analisar a tarefa antes de executar ajuda a identificar detalhes que reduzem o risco de acidentes no campo. Olha, eu creio que a questão da consciência é de você estar consciente naquilo que você vai fazer e, dependendo do trabalho que você for fazer, você estudar ele antes, você imaginar ele antes, né? Não é só chegar e já começar fazendo e trabalhando apressado, né? Porque isso tudo leva a você não ver detalhes, né? Então, nesse instante, você pode, às vezes, aumenta a sua probabilidade de você sofrer um acidente se você está fazendo uma coisa meio atropelada, meio rápida demais e tal, sem estudar a situação, né? Então, acho que esse é o fundamental. Seguimos para o último intervalo aqui no Café com TV, mas não saia daí porque tem muita informação importante para você, produtor rural. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está aqui de volta. Agora você vai ver uma matéria especial sobre o melhoramento genético que impulsionou o mercado e cresceu no ano passado. Veja só. O investimento em melhoramento genético avança nas fazendas brasileiras e se consolida como um dos principais motores da produtividade no campo. A inseminação artificial, que há poucos anos era vista como tecnologia distante, hoje faz parte da rotina de um número cada vez maior de pecuaristas. Na área rural de Campina Verde, na região da Cruz da Retirada Bonita, o pecuarista João Vitor de Almeida Candelas, formado em agronomia pela UFO, adotou o programa de melhoramento genético em 2021. Na propriedade de 1.300 hectares, mais de 80% são destinados à pecuária de corte. A gente vem investindo na inseminação artificial para agregar valor no nosso rebanho, né? A inseminação artificial é uma maneira da gente estar melhorando o nosso rebanho e uma maneira de estar produzindo os animais melhores, né? Que vão te render, você vai ter um faturamento melhor, né? Então a tendência da inseminação é isso, você melhorar o seu rebanho e produzir animais melhores, mais precoces, que é o que o mercado hoje busca, né? Na prática, investir em genética significa acelerar resultados no campo. Animais mais produtivos, maior qualidade do rebanho e retorno mais rápido para o produtor. É por isso que esse mercado segue em expansão e movimentando cada vez mais a pecuária brasileira. Segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA, as vendas de material genético para a pecuária de corte somaram quase 7 milhões de doses entre julho e setembro desse ano, alta de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E esse avanço não é por acaso. Para o gerente de operações da ABS Brasil, Adolfo Ferreira, o setor vive um dos momentos mais aquecidos, impulsionado pela recuperação de preços, pela busca por carnes de melhor qualidade e pelo avanço das tecnologias de reprodução. A gente tem observado um crescimento muito elevado no gado de corte depois da implementação da técnica da IATF, né? Isso realmente possibilitou uma difusão de genética para gado de corte, e o leite ele vem numa crescente constante ao longo desses últimos 10 anos. Ainda de acordo com Adolfo, o cenário para os próximos meses segue otimista. A alta do PIB e o aumento do consumo, tanto no mercado interno quanto no externo, tem elevado a demanda por proteína animal. O Brasil hoje ocupa um cenário de destaque a nível internacional. Então o Brasil hoje é um dos maiores players no mercado internacional no que diz respeito ao fornecimento de proteína de origem animal, né? Então o fluxo de carne que sai do Brasil é muito grande.
e com uma competitividade muito interessante no mercado internacional, porque nós temos um boi sustentável, produzido a baixo custo, né, e que vai competir aí com as grandes economias mundiais. Na fazenda de João Vitor, a inseminação é realizada em cerca de 500 a 600 fêmeas das raças Nelore e Angus. Para o produtor, essa é a estratégia mais segura para garantir matrizes superiores, animais mais eficientes e maior retorno na venda. Para os especialistas, quem começa a investir em genética dificilmente volta atrás. E essa também é a percepção de João Vitor, que vê no melhoramento genético um caminho sem volta e um futuro ainda mais promissor para a pecuária. Para você abater um animal mais cedo, esse animal tem que ter uma carga genética melhor, tem que ser um animal mais apurado e então assim acaba sendo um caminho sem volta. O cara produz um bezerro bom de inseminação, a tendência é esse bezerro ser abatido em 1 ano e meio, 2 anos. Então eu acredito que não volta atrás. Quem mexe com inseminação, eu acho que não volta pro touro, não. E mais uma edição do Café com TV fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia mais uma vez aqui na tela da TV Alterosa. Você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Eu te espero na semana que vem. Um beijo e boa semana.